O sol se punha sobre o planalto do sertão de Minas, onde o vento soprava com a dureza de um fole de ferreiro, arrastando poeira e pedaços de pedra quebrada como se fossem cinzas de um mundo que já não existia. A estrada de terra, rachada e abandonada, parecia uma cicatriz que o planeta não conseguia fechar. No meio do nada, uma cabana de madeira desgastada, pintada de branco com o tempo, agora escurecida por manchas de mofo e umidade. Era lá que o professor Elias Moraes, ex-geólogo e exilado da ciência, morava desde o dia em que sua mente começou a não entender mais o que via. Ele havia vindo para longe do mundo, longe das grandes cidades, longe dos laboratórios, longe de tudo que fosse humano. Queria silêncio, queria esquecer. Mas o silêncio, como tudo que é verdadeiro, tem um preço, e o céu era o horror. Naquela noite, o céu estava diferente. Não era a cor do pôr do sol, um vermelho vivo, quase sangrento, mas uma tonalidade que não pertencia a este mundo. Uma cor esverdeada, pálida, como se o ar tivesse sido tingido com o sangue de um sol morto. As estrelas, em vez de brilhar com firmeza, tremeluziam como se estivessem embaçadas por uma lente distorcida. Elias olhou para cima, sentado no degrau da varanda, com uma xícara de chá frio nas mãos, e sentiu o coração bater em um ritmo que não era seu. Não era medo, era reconhecimento. Havia algo ali, algo que não deveria estar, algo que em sua essência não era da ordem do que o homem chamava de natureza. Ele não tinha mais o que acreditar, só tinha o que via. E o que via, desde que os sonhos começaram a se misturar com a realidade, era uma verdade que não deveria existir. Tudo começou com os sons. No começo eram só ruídos, vozes distantes, como se falassem em um idioma que o cérebro humano não podia decodificar. Mas não eram sons do mundo, eram sons de dentro da cabeça. Elias achou que era tédio, a solidão, o isolamento. Mas depois as vozes começaram a falar em sua língua. Não em português, não em inglês, mas em português, como ele falava, com a cadência exata, com a entoação exata, com as mesmas pausas, os mesmos trejeitos. Mas não era ele. Era alguém que sabia como ele falava. Alguém que tinha estudado sua voz, sua história, seus silêncios. "E você me ouve?", sussurrou uma voz vinda do nada, do meio da escuridão da cabana. Elias ergueu os olhos. Não havia ninguém. Só a escuridão, o vento, o som do tijolo quebrado batendo no chão. "Quem é?", respondeu a voz trêmula. "Nada." Mas no dia seguinte ele encontrou uma marca no chão. Uma marca que não estava ali antes. Um círculo feito com pedras pretas, alinhadas com perfeição geométrica no meio do pátio. No centro, uma cruz de 3 riscos, cruzada no meio com uma linha diagonal. No chão, escrito em tinta preta, mas que parecia ter sido arranhado com unhas e não com tinta, dizia: "Nós estamos aqui, você nos chamou." Ele riu, era ridículo, era loucura, mas o riso morreu na garganta quando olhou para o céu e viu que as estrelas tinham mudado de posição. Não havia mais constelações familiares. O céu estava estranho, como se o universo inteiro tivesse sido virado do avesso. Naquela noite, ele sonhou com um lugar feito de paredes que se curvavam sem ângulos, de portas que não tinham maçanetas, de luz que não vinha de fontes, mas de dentro das coisas. E havia formas, não humanas, não de forma alguma, mas com olhos, muitos olhos. Olhos que não piscavam, olhos que não se fechavam, olhos que estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles estavam dentro do sonho, eles estavam dentro dele. Acordou com o corpo molhado de suor, o coração batendo como se quisesse sair do peito. E então sentiu uma presença, não no quarto, não no pátio, no ar, no próprio ar, como se o ar tivesse sido espesso, denso, pesado, como se o oxigênio tivesse sido substituído por algo que não era ar, mas respiração de algo que não devia respirar. Abriu os olhos, ela estava ali. Não era uma mulher, não era uma criança, não era um ser que pudesse ser nomeado. Era uma forma, uma silhueta que parecia desenhar a própria sombra com a perfeição de um desenho feito por um artista que sabia o que a sombra era antes da luz. Tinha braços longos, mas não como braços humanos, e os braços pareciam feitos de cordas de arame enroladas sobre si mesmas.
Os dedos eram finos, sem unhas, com juntas que dobravam em ângulos impossíveis. O rosto, se é que era um rosto, não tinha nariz, não tinha boca, mas havia uma linha que se estendia de cima para baixo, como se fosse o que deveria ser o rosto, mas que nunca tivera o direito de se tornar um rosto. Ela olhava para eles, não com olhos, com ausência de olhos, mas Elias sentiu que era o olhar mais intenso que já havia experimentado. E você me chamou, disse a voz, não saía da boca, era o som do ar vibrando de forma errada, uma onda que não deveria existir no mundo. Quem é você? Perguntou Elias, tentando manter a voz firme. E nós somos o que você chamou, nós somos o que você não pode entender. Isso é loucura, murmurou ele, mas sua voz falhou. Ele já não acreditava em si mesmo. Você acreditava em uma coisa chamada ciência, não é verdade? Você acreditava que o universo era uma máquina de regras, de leis, de padrões. Mas você se enganou, o universo é vazio, o vazio é vivo, e nós somos o que vive no vazio. Elias sentiu o chão se mover, não fisicamente, mas a percepção do chão mudou. Ele percebeu que estava em um lugar que não era mais o seu quarto. As paredes estavam se movendo, o teto se alongava. O teto, que antes era de madeira, agora era uma superfície lisa, escura como vidro opaco. E havia sons que não tinham nome. Sons que faziam as orelhas doerem, como se o ouvido humano não fosse feito para ouvir isso. Sons de algo que se abre, que se desdobra, que se expande. Ele tentou correr, mas não conseguiu. Não havia pernas, não havia corpo. Só era consciência flutuando em um espaço que não era espaço, onde o tempo era uma linha que se dobrava sobre si mesmo. E porque você está aqui, gritou Elias, mas não era uma voz, era um pensamento que se tornava som. Porque você nos chamou, respondeu a forma. Você não sabia que chamava, mas chamou. Quando você descobriu as camadas subterrâneas sobre o Planalto, quando escavou aquilo que não deveria ser escavado, você quebrou o véu. Você falou com o que não deveria ser falado. Você perguntou o que há lá embaixo, e a resposta veio, não com palavras, com o silêncio que é a verdade. Elias lembrou, havia anos, quando ainda trabalhava como geólogo, havia uma equipe que explorava a região. Eles descobriram uma cavidade subterrânea, uma caverna que não tinha entrada natural. Era como se o solo tivesse sido moldado por mãos que não eram humanas. E dentro dela, um piso de pedra negra com símbolos gravados, símbolos que não pertenciam a nenhuma língua. Símbolos que pareciam pulsar como se tivessem vida. Ele foi o único que entrou, os outros fugiram. Um deles morreu em seguida, parou o coração, mas os médicos não entenderam por quê. O coração parou, mas o corpo não morreu. Ficou vivo por 3 dias, com os olhos abertos, sem piscar, sem respirar, mas com a boca aberta, como se estivesse gritando. E gritava, mas não havia som, só o silêncio do grito. Elias voltou e descobriu que os símbolos não eram escrita, eram música, eram frequências, eram chamadas. Ele não sabia, mas agora sabia, eles tinham ouvido. A forma se moveu, não caminhou, não pulou, apenas se deslocou como se o ar se retorcesse em torno dela. E quando ela chegou perto, Elias sentiu um cheiro. Não era cheiro, era memória. Era o cheiro do primeiro dia de vida, do primeiro momento em que o universo se abriu. O cheiro do que não deveria ser cheirado. E você quer saber o que é isso? Perguntou a forma. Você quer saber o que está aqui? Elias não respondeu. Ele não podia. Sua garganta estava fechada. E nós somos os que não foram criados, disse a forma. Nós somos o que precedeu a criação. Nós somos o que existe entre os buracos do universo, no espaço que não tem espaço, no tempo que não tem tempo. Nós somos os que não morrem porque nunca nasceram. Então, porque vocês estão aqui, sussurrou Elias. Porque você nos chamou, não com palavras, com curiosidade, com a necessidade de saber, com a dor de não saber. Você queria saber o que há lá embaixo, mas não havia nada, e agora há e nós viemos. O que vocês querem? Nada que você entenda. Nós não queremos o seu mundo, não queremos seu corpo. Não queremos sua alma, nós queremos que você saiba, que você entenda, que você conte, que você diga ao mundo o que viu.
Elias sentiu o chão desaparecer, não como um abismo, como um desligamento, como se o mundo tivesse sido apagado, e então ele viu lugares, coisas, o que não deveria existir. Uma cidade feita de espirais que se fecham sobre si mesmas, onde as ruas não levam a lugar algum, mas giram para dentro, para dentro, para dentro, como espirais de um pensamento que nunca termina. Um mar que não tem água, mas luz, uma luz que se move como peixes, que pulsa, que respira, que se alimenta do silêncio. Um corpo gigante deitado sobre um planeta, mas que não é um planeta, é um ser que dorme com os olhos abertos. E cada vez que ele respira, um novo universo se abre no ar. E tudo isso Elias percebeu estava dentro dele, na sua mente, na sua memória, na sua carne. Era tudo o que ele havia visto, o que ele havia sonhado, o que ele havia tentado esquecer. E você nos trouxe, disse a forma. Você nos chamou com o seu desejo de saber, e agora que sabemos, você deve nos contar. Eu não posso, disse Elias, agora em prantos. Eu não posso contar, o mundo não aguenta. Então o mundo morre, respondeu a forma, e você será o último que sabe. Ela se aproximou, não com violência, com paciência, com um amor antigo que não era amor humano. Seus dedos longos tocaram a testa de Elias. E então ele sentiu o conhecimento, não como ideias, como dor, como verdade, como o fim do mundo. Ele viu o que estava por trás da realidade, o que estava por trás do tempo, o que estava por trás do espaço, e viu que o universo não era um lugar, era um organismo, e o universo estava vivo, e o universo era faminto. E ele sabia que tudo o que havia na Terra, toda vida, toda civilização, toda história era apenas uma poeira, uma migalha, um sinal, um chamado. E ele sabia que no fim eles viriam, não em navios, não em luzes, não em explosões, viriam lentamente, como o ar, como o silêncio, como a escuridão, viriam como a verdade. A forma desapareceu, o quarto voltou, a cabana estava como antes, o vento soprava, as estrelas brilhavam, mas Elias sabia que não era real, sabia que tudo era ilusão, sabia que o mundo tinha mudado e que ele era o único que via. No dia seguinte, Elias pegou uma lanterna, uma bússola, um caderno, caminhou até o planalto. O sol estava alto, o céu era azul, nada de estranho. Ele começou a escavar, com as mãos sem ferramentas, com os dedos, rasgando a pele, sangrando. Era o mesmo lugar, o mesmo buraco, o mesmo círculo de pedras pretas. Os símbolos ainda estavam ali, mas agora eram diferentes, estavam mudando. Algo estava escrito sobre o que estava escrito, algo que não era escrita, mas que se formava com o tempo. Elisleu, nós sabemos que você voltou, nós sabemos que você quer saber, nós sabemos que você vai contar. Então conte, diga ao mundo o que viu, diga que não há salvação, diga que não há fim, diga que o universo é vivo, diga que o vazio é vivo, diga que estamos aqui. Elias sentou-se, olhou para o céu, as nuvens moviam-se de forma errada, não como nuvens, como algo que se desdobrava. Ele escreveu no caderno, com sangue. O universo está vivo, ele não é vazio, ele é faminto, ele está acordado e ele está vivo. Depois disso, ele parou de escrever, porque a voz começou a vir de dentro dele, uma voz que não era dele, uma voz que não era humana. E ele sorriu, porque agora ele entendia, porque agora ele era um deles. E no silêncio do planalto o vento soprou, e algo dentro do vento sussurrou. Ele nos contou. E então, em cidades, em casas, em mentes, alguém acordou. E ouviu, e soube, e começou a contar que o mundo não sabia, porque o mundo ainda não estava pronto, mas o universo já estava, e ele estava com fome. Fim.